Mecânica Maranello, sua oficina especializada em veículos multimarcas. Só aproveitando a manutenção que está sendo feita aqui nesse Ford Focus 1.6 de 8 válvulas, eu quero aproveitar o serviço que está sendo feito e compartilhar com vocês a manutenção e ao mesmo tempo para servir de dica para quem possui aí um Ford Focus ou até mesmo um Ford Ka ou um Fiesta, todos, né, com essa motorização. Esse aqui em questão é 1.6 Zetec Rocan, mas a gente tem a mesma família deste motor 1.0, né, o Rocan 1.0. Então a dica aí fica compartilhada para esses dois segmentos, 1.0 e 1.6. Aqui, deixa eu tentar colocar essa iluminação mais próxima aqui para apresentar melhor aqui a peça que a gente está fazendo a substituição. Essa peça aqui, ó, nós chamamos de corpo divisor de água, né? Muitas oficinas aí falam, dá o nome de cavalete de água, então esse aí é um nome técnico, corpo divisor de água, mas também conhecido como cavalete de água ou suporte da válvula termostática. Tem alguns nomes aí, mas é tudo a mesma peça. Vou tentar pegar a peça velha para mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Aqui aí já está instalada a peça nova, né? Essa peça aqui já é a peça nova. E o que acontece? Essa peça ela é confeccionada em plástico, é um termoplástico, né? Um plástico duro. Então trabalha o líquido de arrefecimento passando por dentro as galerias desta peça, e com o passar do tempo esse líquido sob temperatura, é uma temperatura altíssima. Para vocês terem uma ideia, esse eletroventilador aqui ele é acionado quando o líquido atinge 100 graus, então fica aí trabalhando, né, com a temperatura muito alta. O líquido que circula dentro desse corpo, com o tempo esse plástico ele vai sofrendo com esse excesso de temperatura. E o que acontece? Tá aqui, ó, a peça que nós removemos. Esse plástico ele vai sendo submetido a essa temperatura. Com o tempo, o que acontece? Olha, o plástico ele fica suscetível à quebra, ele fica, né, olha, muito fácil de ser quebrado. O próprio material ele sofre com esse excesso de temperatura, o plástico ele vai ficando mais vulnerável. Então é muito comum essa peça ainda original, né? Esse veículo aqui é um veículo 2008, essa peça aqui ela ainda era uma peça original. Então vai passando o tempo e acontece o que aconteceu com essa peça aqui. Vocês podem observar, ó, essa saída aqui é onde vai acoplada essa mangueira que conduz a água, o líquido, para resfriamento no radiador. Então, na verdade, é onde que dá a entrada, tá? A saída é por aqui, ó. Aqui é o ponto de entrada. Não, ao contrário. Esse aqui é o ponto de saída mesmo do líquido quente, tá certo? Ela simplesmente, olha, quebrou. Então ressecou, não teve, né, contato nenhum aqui. O proprietário do veículo é um cliente nosso e ele me ligou, até teve na minha casa, porque aconteceu isso no final de semana, e a gente batendo um papo, o carro veio para a oficina hoje para a gente fazer a manutenção. Ele observou que o motor começou a apresentar um ruído alto. Ele viu que estava normal, dirigiu até a residência dele. Quando ele abriu o capô, ele verificou que não tinha mais líquido aqui dentro do reservatório. Então foi onde que ele reabasteceu o reservatório de expansão e ele viu que estava tendo um vazamento, né? Então aqui, conversando com ele, eu até havia passado para ele já um possível diagnóstico. É isso aqui que acontece com essa peça, ó. Com o tempo, né, o material vai ficando fraco e acontece um rompimento, a quebra. Esse tubinho aqui, ó, ele fica aqui na parte superior. Tá vendo, ó? É uma peça que tem vários canais de distribuição de água. Então aí, se o seu carro for original, né, e tem esse tempo aí, foi fabricado aí nessa época, ainda possui essa peça original, vale a pena você estar se dirigindo à oficina mecânica e não precisa nem esperar acontecer essa catástrofe aqui não. O proprietário do carro aqui é um cliente nosso, é um cliente muito cuidadoso, sempre, né, fez manutenções regulares com o carro dele.
com a adição de aditivo, mas né, é uma peça que com o tempo ela tem que passar por uma troca preventiva. Pode acontecer essa substituição corretiva, igual está acontecendo aqui, sem ter trago danos nenhum para o motor, mas já aconteceu o caso em que o motor acabou sofrendo um dano maior pelo fato de trabalhar sem um líquido de arrefecimento. Aí vem a dúvida. Muitas pessoas vão perguntar: ô Jonathan, mas quando vaza esse líquido, o marcador de temperatura não registra um excesso de temperatura do motor? Não, do motor? Não, pessoal, não registra não. Aqui nesse orifício aqui, ó, é onde que fica inserido o sensor de temperatura. Tá aqui, ó, o sensorzinho de temperatura, tá vendo? Só que este sensor, a ponta dele, fica em contato com o líquido. E para registrar a temperatura, ele tem que estar em contato com o líquido. Quando acontece o vazamento desse líquido do sistema, fica apenas o vapor quente. Então o sensor ele não registra que o motor está tendo um superaquecimento, nem tão mesmo que está faltando líquido no sistema, que é uma falha. Né? Alguns veículos aí possuem um sensor no reservatório que funciona como se tivesse uma boia. Né? Então quando o líquido aqui abaixa, ele avisa lá no painel que houve perda do líquido, ou até mesmo que o líquido precisa ser reposto. Mas nesse caso aqui do Focus é uma falha, né? O Fiesta, o Ford Ka, tantos outros veículos também que não possuem esse dispositivo aqui no reservatório. E é um item que com certeza salvaria aí muitos motores, porque aconteceu o rompimento, vazou todo o líquido, mesmo o ponteiro não marcando lá uma condição de excesso de temperatura, através aqui do sensor ele seria avisado que houve algum problema e que houve perda do líquido do sistema. Então fica a dica, pessoal, se for original, vale a pena ser substituída, é uma peça barata, tá? Em torno de 35 a 40 reais, uma marca boa de reposição, então vale a pena aí estar trocando de forma preventiva, tá? Poderia ter acontecido aí durante um uso em viagem, né, em rodovia, e o carro ter voltado no guincho, justamente pelo fato de ter perdido o líquido todinho do sistema e o marcador de temperatura, o sensor de temperatura não ia acusar, justamente pela falta aqui do líquido, né, que conduz a vai removendo a temperatura do motor e consequentemente passando pela ponta do sensor. É dessa forma que o sensor vai registrar lá para o painel. Aqui também, aproveitando a manutenção, foi feita a troca do anel Orgen da válvula termostática, do suporte da válvula termostática. Foi feita também a troca preventiva, né, aproveitando aqui a manutenção, e preventivamente também fizemos a troca dessa conexão. Ela vai enroscada num bloco do motor, na parte de trás, onde que a mangueira do reservatório de expansão dá entrada. É um material muito frágil também, então com o tempo essa peça aqui ela acaba sofrendo dano mais pela corrosão, né, pela falta de regularidade quanto a manutenção com aditivo. Aqui não é o caso, a gente está trocando ela já de forma preventiva também. Vocês podem observar que na hora da remoção, até ela, né, por ser frágil e ainda ser original, ficou aqui uns pedaços de rosca. A gente conseguiu remover ali sem dano algum, mas de forma preventiva trocamos também, para evitar esse possível transtorno. A gente está quebrando, já aconteceu, tá, de outros veículos aí da entrada na oficina, e tá com ter quebrado essa conexão, perdido o líquido lá do reservatório, consequentemente o motor acabou sofrendo aí um dano maior pelo excesso de temperatura. Fica a dica: sistema de arrefecimento, substituir o cavalete, ainda sendo original, e troca também a sua conexão. É um item muito barato, né, para você esperar acontecer a quebra e acabar gerando um transtorno maior. Beleza? Aqui agora já está em fase terminal, né? O serviço já está sendo quase que todo concluído. Está aqui a peça nova, nós trocamos as abraçadeiras, inclusive colocamos aqui uma abraçadeira um pouco mais larga para melhorar a vedação do mangote, da mangueira, com o cavalete, com o corpo divisor de água. Aqui também, na parte superior aqui foi trocada todas as 3 abraçadeiras, foi trocado um anel de vedação também do sensor de temperatura, que é essa peça aqui. Agora está aqui a máquina já sendo instalada para estar fazendo a limpeza, removendo aí o resíduo do aditivo que ainda nem possivelmente tenha no bloco do motor, no radiador, para depois estar fazendo a instalação.
Beleza? Fica a dica aí, beleza? Ford Focus, agora mudando aqui, Fit Estilo 1.8, 8 válvulas. Deixa eu só dar uma dicasinha aqui pro pessoal aí também da turma do estilo. Esse aqui é 1.8, 8 válvulas, carro bom, de manutenção. Muda a motorização, sendo que a suspensão é a mesma, né? De um 2.0, de 1.8, 16. Então essa peça que eu vou mostrar aqui em questão não é só para 1.8, 8 válvulas não. É a mesma peça aí para outras motorizações também. Esse veículo está apresentando uma vibração, um ruído, desconforto quando está fazendo curva. Então a gente estava fazendo uma avaliação aqui e a gente conseguiu monitorar e observar. Deixa eu tentar pegar uma lâmpada, Gustavo. Pega uma lâmpada para mim, por favor, ali. Deixa eu tentar iluminar aqui, só para mostrar para vocês. Até para servir de dica aí para quem possui este veículo. Aqui, ó. Vou tentar mostrar, tá bem ali, ó. Segura aqui para mim, Gustavo, a lâmpada. Essa peça, esse eixo aqui, ó, é o semi-eixo. Bem aqui na ponta tem um rolamento. Então esse rolamento, com o tempo, ele apresenta folgas e ruído. Não sei se no vídeo vai dar para pegar o barulho, mas balançando aqui dá para observar que tá tendo uma folgazinha. Então a gente vai tentar providenciar. Eu já tive ali verificando com a concessionária. Parece que a gente vai ter um problema